Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Pagliarini, bem-vindo ao seu curso fundamental de corte feminino. E hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre metodologia e terminologia. Como nós vamos usar isso em todos os cortes que eu vou passar para você. Então, sente aí na cadeira e aproveite esse curso. Para vocês, nós vamos ver nesse primeiro vídeo metodologia e terminologia. Eu vou explicar para vocês como que nós vamos trabalhar com o corte, sempre falando em divisões e secções, falando da distribuição, da elevação e a forma que nós vamos cortar e personalizar cada corte que nós vamos fazer. Então, nessa primeira aula, nós vamos explicar um pouco de cada uma disso que eu te expliquei. Primeiro, quais são as divisões? Nós vamos usar 3 tipos de divisões. Divisões é como se eu queria que você imaginasse, você pegou uma bola e você dividiu ela ao meio. Você fez 2 partes. Ou você dividiu só a parte de cima ou só a parte de baixo. Então nós vamos dividir o cabelo em partes nessa hora, para nós começarmos a efetuar e executar o nosso corte. O que nós vamos falar? A primeira divisão que nós vamos falar é a divisão de perfil. Depois nós vamos falar da radial e, por fim, a ferradura. O perfil é quando você divide a parte da direita e da esquerda. Você faz uma divisão central, podendo ser bem no começo, na testa até a nuca. Você divide a cabeça em 2 partes, da direita e da esquerda. A radial você vai dividir. Vai fazer comumente falado de orelha a orelha. É uma radial que sai de uma orelha, de um ponto a outro, dividindo a parte da frente com a parte de trás. Você vai fazer uma divisão onde divide a parte da frente e a parte de trás. Depois nós vamos falar da ferradura, outro tipo de divisão, que divide a parte de cima do topo e a parte de baixo. Você faz uma parte ferradura, você divide uma parte para cima e uma parte para baixo. Essas serão as nossas 3 tipos de divisões que nós vamos falar um pouco. Depois nós vamos falar um pouco sobre as seções. Seções são como eu vou fazer pequenas partes dentro da minha divisão. Eu fiz uma divisão em diagonal, eu fiz uma divisão em perfil. Dentro da divisão em perfil eu vou fazer horizontal, vertical, diagonal para trás, diagonal para frente ou ponto pivô. Dentro da divisão, que são elas, perfil, radial e ferradura, eu faço as minhas seções, pequenas seções dentro das divisões. Seção horizontal, vertical, diagonal para trás, diagonal para frente e ponto pivô. Dentro delas nós vamos falar da distribuição. Como que eu vou distribuir o cabelo para poder executar o corte? Uma das formas de distribuição que nós vamos falar é caimento natural, outra é perpendicular e outra nós vamos falar de uma forma de divisão que eu chamo de direcionado, ou seja, eu posso transportar ou viajar com as mechas. Aquela mecha que está dentro de uma divisão, que foi parte de uma seção e agora eu vou usar essa forma de distribuição para essas mechas. Outra forma que nós vamos falar também, outro ponto, é a nossa elevação. 0 grau no pente, como um pente de apoio, 1 dedo de profundidade, 45 e 90 graus. Parece meio confuso, mas vai ficar tudo claro na prática, ponto a ponto, nós vamos falar cada uma dessas partes. E a última parte que nós vamos analisar no nosso corte, para executar o nosso corte, é como eu vou executar, eu vou fazer o corte. Então nós vamos falar de uma forma quadrada, arredondado ou curvado, como que eu vou trabalhar com a tesoura. Essa é a parte como que eu vou trabalhar com a tesoura. Eu já fiz uma divisão e seção, eu já decidi a minha distribuição e a minha elevação e agora como que eu vou usar a tesoura. De uma forma quadrada, reta, de uma forma arredondada ou curvada, ou do curto para o longo, ou uma forma decrescente no comprimento, ou uma forma visual. Vou visualizando e vou trabalhando com a tesoura. Então esses serão nossos 4 fundamentos que nós vamos trabalhar. Essa seria a parte da nossa metodologia e terminologia que nós vamos trabalhar nesse curso fundamental de corte feminino. Nossa aula, então, agora nós vamos ver na prática o que significa tudo isso que eu acabei de falando para você, dessas metodologias e essas terminologias, como que cada uma dessas executa. Nós vamos falar, a primeira divisão, nós vamos falar de perfil central, que começa no meio da testa até o meio da nuca. E eu vou explicar para vocês na boneca. Vamos continuar. Como eu falei para você, a primeira divisão que nós vamos aprender é a divisão de perfil. Essa sai
do centro da testa até o centro da nuca e ela separa o lado direito do lado esquerdo, ok? Como eu falei para você, esse é a nossa divisão perfil, que separa o lado direito do lado esquerdo. Perfil central que sai no centro da testa até o centro da nuca. Essa é a nossa divisão em perfil. Vamos lá para a nossa segunda divisão. Eu vou falar sobre divisão radial, ou seja, ela é uma linha que passa no ponto mais alto da cabeça, vai até os contornos, ou conhecida como de orelha a orelha. Eu vou explicar na boneca para você. Ela sai de um ponto do contorno aqui, provavelmente em cima da orelha, e ela passa pelo ponto mais alto da cabeça até conectar no outro lado. Essa divisão ela vai separar a parte da frente da parte de trás. Então nós vamos fazer essa divisão para você ver. Como eu falei para você, ela é uma linha que divide a cabeça passando pelo ponto mais alto, saindo de um contorno até o outro, fazendo de orelha a orelha. Essa será a nossa divisão radial. Ou seja, a divisão radial ela divide a parte de trás da parte da frente do cabelo. Então essa é a parte de trás, essa é a parte da frente, ok? A nossa terceira divisão, nós chamamos ela de ferradura. Nós vamos ver na boneca, ela sai de um ponto da recessão, dando contorno na cabeça até o outro ponto da recessão. Eu vou mostrar para vocês. Essa vai ser a nossa divisão chamada ferradura, que ela vai sair de um ponto da recessão aqui, dando todo o contorno na cabeça até a outra recessão. Então essa é a nossa divisão ferradura, que sai de um ponto da recessão, dá todo o contorno da cabeça e vai até outro ponto, criando essa imagem de uma ferradura aqui no topo da cabeça, onde separa a parte de cima e a parte de baixo do cabelo. Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar de seções. Aquilo que nós fazemos dentro das nossas divisões. Nós falamos até agora de divisões e agora nós vamos falar das seções. Aquilo que a gente faz dentro das divisões, ou pequenas mechas, pequenas porções de cabelo que nós usamos para definir o corte. Então agora dentro das nossas seções temos as seções horizontais, verticais, diagonal para trás, diagonal para frente e ponto pivô. Eu vou exemplificar uma por uma dessa para você. Vamos começar então com a horizontal. Eu vou mostrar agora na boneca. Essa seção eu vou fazer dentro de uma divisão de perfil. Fiz uma divisão de perfil e agora eu vou fazer explicando, demonstrando para vocês a nossa secção em horizontal. Ela sai de um ponto dentro da divisão e ela vai em forma horizontal. Ela tem a forma da linha do horizonte, então é uma secção reta em linha horizontal, ok? Então é a nossa secção horizontal dentro dessa divisão em perfil. São pequenas mechas que eu divido e eu vou trabalhando com esse cabelo dessa forma. Isso chamamos de secção horizontal. A nossa próxima seção é vertical. Pequenas porções em forma verticais dentro das divisões que nós já estabelecemos. Eu vou mostrar para você como nós vamos fazer na boneca essa próxima seção. Agora então, mostrando para vocês a secção vertical. São pequenas mechas de forma verticais dentro da sua divisão. Nesse caso, eu estou usando uma divisão em radial, onde eu separei a parte de trás e a parte da frente com a divisão radial e agora eu vou fazer a secção vertical. Então, essa é a nossa secção vertical. São pequenas mechas dentro da minha divisão. Eu fiz uma divisão em radial e aqui nesse caso estou explicando a nossa secção de forma vertical. Então eu posso fazer pequenas mechas de forma verticais aqui. Isso chama-se secção vertical. Próxima secção que nós vamos aprender agora chama-se diagonal para frente. Elas são pequenas diagonais, pequenas partes, pequenas mechas projetadas, cortadas em diagonal para frente, separadas em diagonal para frente. Eu vou exemplificar na boneca a diagonal para frente e a diagonal para trás. A diferença das duas é onde você quer direcionar a sua mecha para qual lado. Se você quiser direcionar para trás, você vai fazer diagonal para trás. Se quiser direcionar a sua mecha para frente, diagonal para frente. Eu vou exemplificar aqui. De um lado eu vou fazer diagonal para frente, no outro eu vou fazer diagonal para trás na boneca, ok?
Essa é a nossa secção diagonal para frente. Eu fiz um perfil central e dentro dessa divisão perfil central, eu estou fazendo uma secção, pequenas mechas em diagonais para frente. Vou fazer essa, vou fazendo outras diagonais para frente. Então essa secção nós chamamos diagonal para frente. A diferença da diagonal para frente e para trás é aonde você quer direcionar a sua mecha. No caso da diagonal para frente, eu quero que a minha mecha seja direcionada para frente. E na diagonal para trás, eu vou direcionar a diagonal para trás, a mecha para trás. Eu vou fazer agora, essa é a diagonal para frente, vou fazer agora a diagonal para trás, ok? Como eu falei para você, essa é a nossa divisão, então, diagonal para trás. A outra que eu fiz era diagonal para frente. Essa minha intenção é que a mecha seja direcionada para trás, porque se eu colocar a minha mão paralela à mecha e cortar assim, ela vai ficar mais curta indo para o mais longo. E se eu fizesse uma diagonal para frente, posicionar minha mão paralela à minha mecha e cortasse reto, ela teria direcionamento para frente. Então uma pergunta que me fazem, tá, mas quando que eu sei que é diagonal para frente ou diagonal para trás? Imagina assim, eu coloco um pente e na parte mais alta do pente, aonde está a parte mais alta? Aqui, né, que é mais alta que lá. Se eu coloco uma bolinha aqui, ela vai para frente ou para trás? Se eu coloco aqui, ela vai para trás. Então, essa é uma diagonal para trás. Se eu tiver feito aqui, tiver a minha divisão, minha seção fosse assim, se eu colocasse uma bolinha lá, ela ia para frente. Então, seria uma diagonal para frente e essa é diagonal para trás. Ficou claro? Essa é a nossa secção diagonal para trás. Falando então na nossa última secção. A nossa última secção nós vamos chamar de ponto pivô. Ou seja, é de um ponto de partida que você vai determinar na sua divisão, você vai fazer pequenas mechas, como se fosse gomos, pequenas mechas, e do mesmo ponto vai sair várias mechas. Eu vou explicar para você na nossa boneca. Essa secção, então, nós chamamos de ponto pivô, aonde de um ponto central sai várias radiais para criando pequenas mechas que nós chamamos de ponto pivô, criando várias secções no cabelo. Você pode fazer desse tamanho que eu fiz em toda a cabeça, você pode fazer fazer um ponto só na franja, faz um ponto, do mesmo ponto saem pequenas radiais para fazer a franja. Ou para fazer uma nuca, posso fazer um ponto, do mesmo ponto saindo pequenas radiais para definir a nuca. Então essa secção nós chamamos de ponto pivô.